Jesus é bom, amém, irmãos? Vem cá, querido. Tem a oportunidade. Bendito é o Senhor. Vamos orar pelo pastor Lorival? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, engrandecemos o teu nome, Pai. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, por este momento, na tua presença. Usa a vida do teu filho, Pai. Manifesta agora o teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Usa o teu filho para falar conosco, Senhor, para ministrar a nossa vida, Pai. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se tiver algum vento, você recebe, você pôr a Bíblia embaixo, tá bom? Amados irmãos, eu vos cumprimento na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, meus irmãos, que alegria em poder retornar a esta casa. Sempre é um prazer, sempre uma satisfação estar com os irmãos, tá bom? Estivemos aqui com os irmãos, na última ocasião foi o Café do Copal. A pastora Márcia ministrou para nós, né? Mensagem muito maravilhosa sobre a questão, estamos vencendo os traumas da morte, né? Como estarmos nos comportando e lidando com o fator morte, com a perca, com a dor. Foi uma manhã muito abençoada, muito agradável com os pastores do Copal. Então é sempre bom rever o pastor Tiago, que é um irmãozão do coração, amigo, né? Pastora Márcia, esse casal simpático. Passou pelo vale, sombra e morte, né, pastor Tiago? Deixa nós preocupados, viu? Nós oramos um pouco mais, jejuamos um pouco mais. Mas Deus deu vitória para o pastor Tiago, para a sua família, né? Graças a Deus por isso. Foi um tempo difícil e ainda não está fácil, ainda estamos nesse vento, né, meus irmãos? Nessa turbulência, mas estamos vencendo a cada dia em nome de Jesus. Os irmãos estão nessa semana com o tema Busca do Espírito Santo. Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Atos 19:2. É uma semana toda completa, pastor Tiago, isso? É de segunda a domingo esse propósito? Então, fecha hoje, né? Então praticamente é uma semana profética, né? Que bom, meus irmãos. Abre a sua Bíblia então, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Vamos ler, meus irmãos, alguns versículos, tá bom? Queremos falar sobre promessa, evidência e propósito. Repita comigo: promessa, evidência e propósito. Novamente, promessa, evidência e propósito, tá bom? São 3 pontos importantes. Irmãos, quando falamos sobre a doutrina do Espírito Santo, o assunto é abrangente. Estamos pregando sobre o Espírito Santo ali no Jardim P, em nosso ministério, já no mínimo 6 meses. 6 meses. E nós nem entramos ainda sobre o fruto do Espírito, sobre os dons espirituais. Então o assunto é muito abrangente, tá certo? Acho que 1 ano ainda é pouco para falar só sobre o Espírito Santo, porque é uma dispensação. Então o assunto é muito abrangente, o assunto é muito importante, empolgante e necessário para a igreja. E quando começamos a falar do Espírito Santo, os milagres começam a acontecer. Curas também acontecem, o avivamento começa a acontecer, os dons começam a serem manifestos, porque é Ele que representa a Cristo. Jesus veio para glorificar o Pai,
mas o Espírito Santo veio para glorificar o Filho. Então é este Espírito Santo que nos proporciona o quê? Vida, renovo, consolo, fortalecimento, graça, poder, unção evidenciada e manifesta. Tudo quanto que é presidido e manifesto em um culto é direcionado pelo Espírito Santo. Ele veio para glorificar o Filho, meus irmãos. Então, praticamente essa semana sobre essa busca do Espírito Santo, ela é muito importante e necessária, e que possa ser não somente uma semana, mas que venha aí alargando as estacas até dezembro, né? Ele venha falando, trabalhando de uma forma extraordinária no meio de vocês. Atos capítulo 1, versículo de número 4. Mateus, Marcos, João, depois na sequência o livro de Atos, que antecede o livro de aos Romanos, tá bom? Então, Atos 1:4 diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Repita comigo: promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Atos, capítulo de número 2, versículo 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ainda Atos capítulo 2, versículo de número 39, 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Curve a sua cabeça. Pai eterno, em o nome do Senhor Jesus, te louvamos, ó Pai, por esta semana profética, por esta semana da busca do Espírito Santo, por esta semana, ó Pai da glória, em que esta igreja, este ministério, ó Pai, o povo a qual estão agregados nesse santuário, ó Pai da glória, estão, ó Pai, se propuseram, aliás, em buscar a Tua presença, em oração, em consagração, em cultos, ó Pai, diários, acerca da busca do Espírito Santo. E também está escrito: batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Todo aquele que pede, ó Pai, recebe, o que procura acha, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. E o Senhor disse: vós, sendo maus pais, procuram dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo a todos quantos que lhe pedirem. Então, ó Pai, é promessa, e esta igreja está no caminho certo, no caminho da oração, no caminho da humilhação, no caminho da busca, ó Pai, desta presença renovadora, dessa presença poderosa, dessa presença maravilhosa, e que o Espírito Santo, ó Deus, possa evidenciar em nós também esta noite, esta graça abundante de cura, de renovação, de liberalidade da presença do Espírito Santo, da manifestação dos dons, seja o falar em línguas,
cânticos espirituais, ó Pai, profecia, interpretações, que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai amado, nos qualificar, que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, criar meios e ferramentas, para que nós, como igreja, possamos avançar, Senhor. Venhamos sair, ó Pai, da frieza espiritual, do indiferentismo espiritual, todo impedimento caia por terra, e tenhamos força, ó Pai da glória, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, porque as atitudes, ó Pai, já estão sendo tomadas através desta igreja, deste ministério e do anjo da igreja, que é o Pai da glória, propiciar esta liberdade da busca do Espírito Santo, e assim estamos fazendo, ó Pai, em uma total dependência do Senhor também esta noite, para que haja total liberdade no ministério profético da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Somente quem crê, diga bem forte: eu creio. Se você crê, diga glória a Deus. Amém, meus amados. Irmãos, para que possamos nos localizar no texto, entender um pouco acerca desta promessa, dessa evidência e do propósito que Deus tem em nos encher da sua graça, nos encher do seu Espírito Santo, nos habilitar para essa proposta da proclamação do Evangelho. Possamos localizar um pouco no texto e entender sobre a promessa. Primeiramente, Deus, meus irmãos, Ele se divide esse projeto em 3 períodos, em 3 dispensações, tá? Na dispensação do Pai, depois teve a dispensação do Filho, e aqui nós estamos vivenciando que é a dispensação do Espírito Santo. A dispensação do Pai, ela inicia no Éden, lá desde quando o casal pecou contra Deus, desde quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, Deus foi trabalhando, tá? Deus foi preparando o caminho para a salvação da humanidade. E essa dispensação é denominada como a dispensação do Pai, a dispensação de Deus, que Deus, de uma forma diretiva, trabalhou na vida do ser humano, e usando um povo, esse povo chamava o povo de Israel, para que através deste povo a lei do Senhor fosse proclamada em todas as nações, e também viesse o Messias. Então nós entendemos que se chama dispensação do Pai. Nessa dispensação, meus irmãos, o Filho não foi manifesto, só foi manifesto como promessa, como atos proféticos que apontavam para a vinda do Messias. Todavia, o Espírito de Deus trabalhou também nesse período, mas não habitando nos homens, tá? Deus não fez com que o seu Espírito habitasse no ser humano, mas vinha o Espírito Santo e criava meios, os qualificava, falava com ele e usava as pessoas. E Deus levantou quem? Profetas. Os profetas tinham a missão de ungir outros profetas, ungir sacerdotes e ungir os reis. Então, eram os profetas de Deus que ungiam tanto reis em Israel, como também ungiam outros profetas e também ungiam os sacerdotes. Essa unção, meus irmãos, no Antigo Testamento, era o quê? A qualificação para o ofício. Então, vinha com azeite e derramava sobre a cabeça, meus irmãos, do indivíduo que está sendo ungido, seja o rei, seja o profeta ou o sacerdote. Então aquele óleo já representava, como um ato simbólico, a pessoa do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não habitava neles, eles só eram qualificados para o ofício. Em alguma ocasião, em algum momento, vinha o Espírito e dava condição para eles, para direcionar, governar, lutar, guerrear. Pode ver que em várias passagens diz a Bíblia que o Espírito de Deus tomou a Davi, tomou a Gideão, tomou a Sansão. Quer dizer, naquele momento vinha o Espírito e os qualificava para um ato profético, ou para guiar, ou para vencer alguma dificuldade, ou vencer alguma batalha, tá? Na dispensação do Pai. Depois veio o que? A dispensação do Filho, em que o próprio Espírito Santo também teve o quê? Que ungia Jesus
com a sua presença, com a sua graça, para criar condição para que ele pudesse exercer também o seu ministério. Então Jesus foi o que, meus irmãos? Ungido pelo Espírito Santo. A princípio, ele também foi o que, meus irmãos? Ali, pelo Espírito Santo, que ele foi colocado em Maria. Quer dizer, o próprio Espírito vem e, pela sua virtude, meus irmãos, faz com que Jesus pudesse nascer no ventre de Maria. Então, uma concepção totalmente diretiva pelo Espírito de Deus, não por uma ação carnal. Então, ali já inicia o quê? O processo todo do ministério de Jesus, feito pelo Espírito Santo, mas não numa dispensação do Espírito. Tá? No seu próprio batismo nas águas também, ele foi o quê? Ungido. Quer dizer, diz a Bíblia que os céus se abriram e veio o Espírito em forma de uma pomba, quer dizer, uma forma corpórea de uma pomba, e veio até Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então, até o próprio Senhor Jesus, para iniciar o seu ministério terreno, teve que ser cheio do Espírito Santo para poder ter condição de exercer o seu ministério, que perdurou de 3 a 3 anos e meio, que nós conhecemos como ministério de Jesus. Depois, meus irmãos, ele prepara o caminho. Ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, em que ele teria que ir para o Pai, rogar ao Pai para que o Pai enviasse outro. Se era outro, não era ele. Sendo outro, seria aquele que estaria representando a Jesus, que seria quem? O Espírito Santo, o Consolador amado, aquele que estaria convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso, ele teria que ir para com o Pai. E isso aconteceu. E daí agora em Atos, capítulo 1, versículo 4, narra o que, meus irmãos? Jesus falando para os seus discípulos, ou para quase 500 pessoas nesse episódio, tá bom? Estando com eles, quase 500 pessoas, determinou-lhes, Atos 1,4, deu uma ordem. Lucas e Atos falam sobre essa ordem, para que eles não se ausentassem da onde? De Jerusalém, mas que esperassem o que? A promessa do Pai. A promessa do Pai, disse ele, de mim ouvistes. Então Jesus havia falado dessa promessa, tanto no seu ministério terreno, nesse período de 3 anos e meio, como agora nesses 40 dias após a sua ressurreição. Ele ficou 40 dias operando sinais e maravilhas, e também discipulando os seus discípulos acerca do reino, da promessa e do propósito de Deus para a igreja, acerca da promessa do Pai. Então, quando fala promessa do Pai, meus irmãos, aqui é o Pai Criador, é o Pai que dá a devida manutenção para o povo dele, para a igreja. É a promessa daquele que na dispensação do Pai já usou os seus profetas, como Zacarias, como Isaías, Cantares de Salomão. Até Salomão, quando fala no capítulo 2, assim lá em Cantares: vem tu, vento sul, sopra tu, vento norte, e derrama os teus aromas sobre o meu jardim. Mal sabia Salomão que ele falava uma linguagem figurativa, apontando para o vento, que representa a tipologia bíblica, o Espírito Santo, o jardim, que representa a igreja, e os aromas, que representam os dons espirituais. Lógico que Salomão, Davi, Isaías, Jeremias, meus irmãos, e Joel e tantos quantos outros profetas, às vezes não tinham a compreensão total, a dimensão acerca desta promessa, acerca da dimensão, da
são salvas, fazem grandes ações sociais, são igrejas missionárias. Tem uma boa teologia. Santo. Porque depende de nós crermos. Se crer, verás o quê? A glória de Deus. A palavra glória aqui, no hebraico, na etimologia, também significa o quê? Shekinah. Glória é Shekinah. O que é Shekinah? É a presença manifesta de Deus. Então, se creres, verá o quê? A sua presença manifesta. A manifestação da glória de Deus. Mas o primeiro passo é crer na promessa do Pai, em que Jesus havia reafirmado acerca desta promessa. E agora ele fala, vocês têm que ficar onde? Em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer, não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, continuem orando, aguardando a promessa. Irmãos, cá com nós. Para quem estava vendo Jesus ressurreto, para quem estava vendo o homem das mãos furadas, para quem estava vendo como Tomé, que tocou no seu lado, tocou nas suas mãos, tocou em Jesus, viu os cravos, viu o seu lado furado, 40 dias ele ministrando a palavra, isso era fichinha, crer, né? Se eu estou vendo ele aqui ressurreto, se eu sei que ele foi morto, foi crucificado, se eu estou vendo os seus cravos, a marca nas suas mãos, do seu lado, então eu vou crer nessa promessa. Mesmo assim, quase 380 abrem mão da promessa. Porque perguntaram acerca, meus irmãos, do governo messiânico terreno, do governo do Messias. Estavam preocupados com o governo do Messias, porque pensaram consigo, bom, esse homem foi morto, esse homem ressuscitou, este homem está conosco 40 dias, operando sinais, transpassou as portas fechadas, falou com Tomé. Então esse homem é poderoso. Então chegou o tempo de ele assumir o governo aqui em Israel. Mas o Senhor disse, não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai pré-estabeleceu, mas tão somente obedece o mandamento. Quer dizer, obedece a palavra, irmãos, é tão simples. Simples, aliás, sermos cheios do Espírito Santo, é só buscar, é só ser obediente à palavra. Ficai em Jerusalém, até que do alto se sejam revestidos deste poder, que haja esse revestimento, essa efusão, essa manifestação, o cumprimento da promessa do Pai. Então o primeiro passo, meus irmãos, é realmente crermos que a promessa é do Pai. Agora eu pergunto, para quem é esta promessa? Era somente para essas quase 500 pessoas, em que Paulo narra no capítulo 15 de 1 Coríntios, mas Atos 2 narra que tinha somente quase 120 pessoas, então subentende que quase 380 desistiram da promessa? É somente para eles? Para a igreja neotestamentária, como alguns querem pregar, que era somente um sinal manifesto para aquele momento, para aquele dia, para chamar a atenção, para dar o pontapé inicial da obra de Deus. Mas aqui em Atos, capítulo 2, meus irmãos, versículo de número 39, olha o que Pedro fala. O 37, ouvindo eles, após o quê? O batismo com o Espírito Santo, o cumprimento da promessa, o cumprimento da promessa do Pai, a evidência, que vamos falar daqui a pouco sobre essa evidência. Daí eles ficaram tão empolgados que perguntaram, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? O que devemos fazer? Irmãos, isso é uma boa pergunta. Ainda quem não recebeu esse dom, essa evidência, tem que se perguntar, o que eu devo fazer? A resposta está aqui, tá?
Disse-lhe Pedro: primeiramente, arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome do Senhor Jesus, batizado nas águas, né? Para perdão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Então, primeiramente, meus irmãos, é um dom. Pastor, e nós que não temos essa evidência, daqui a pouco eu falo sobre a evidência. Eu não falo em línguas. Eu tenho o Espírito Santo? Tem. Você tem o Espírito Santo. Por isso que é o batismo no Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. É no e do. São duas palavrinhas que diferem. Quer dizer, quando nós cremos em Jesus, quando aceitamos a Ele como nosso Salvador, nós fomos o quê? Batizados já no corpo de Cristo. Fomos inseridos no corpo de Cristo. É o batismo do Espírito Santo. Quer dizer, Ele veio e nos inseriu. A qual não sabemos o dia, não sabemos a hora, o momento certo. Ninguém consegue detectar. Lógico que você veio para a igreja, em algum culto, em alguma reunião, foi feito um apelo, você deu um sinal. Só que lá na sua casa, você já assumiu um propósito de vir para a igreja e aceitar Jesus. Então ninguém sabe o momento, a hora certa, o local em que houve o quê? Essa aceitação, em que o Espírito veio e te introduziu no corpo de Cristo e habitou em você. Que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem que é? O Espírito Santo. E para ele nos convencer, tem que conversar com a gente. Ninguém convence ninguém sem conversar. E como ele conversa com a gente? Na nossa alma. Ele vai se conectar com o nosso homem interior. Vai falar conosco, vai nos convencer pelo poder da palavra, porque alguém pregou para você, alguém falou do amor de Deus para cada um de nós, no programa radiofônico, em algum culto, um vizinho, um parente, ou você se propôs em ler a Bíblia, e Deus usou algum mecanismo para alcançar você pela palavra, e veio o Espírito Santo e te convenceu, te fez entender. E você creu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Olha que bênção. Daí o Espírito Santo introduziu aonde? No corpo de Cristo. Nós somos o corpo, esse mecanismo vivo, que é o corpo de Jesus. Então nesse momento você já recebeu o quê? A presença do Espírito Santo. Então esta presença te consola, te conforta, te renova. Você pode ser cheio de Deus. Eu fiquei 5 anos crente, 5 anos no movimento pentecostal, década de 80, que foi um estouro, era monte, era vigília, e todo mundo teimava comigo, brigava comigo, que eu era batizado no Espírito Santo, nesse revestimento, no dom de línguas. Eu dizia, não sou. Por quê? Eu ia para o monte e conseguia orar 3, 4 horas direto. Pregar o evangelho, liderava a mocidade. Expulsava demônio. Quantas e quantas vezes que eu não expulsei demônios? Muitas vezes. Pessoas foram curadas, renovadas. Eu era cheio do Espírito Santo. Cheio. Só que não tinha evidência, que era o falar em línguas. E não manifestava alguns dons que exige o falar em línguas. Então você consegue expulsar demônio, você consegue pregar a palavra, dirigir um culto, até ser um pastor, por que não? Tem muitos pastores, né, pastor Tiago? Às vezes por não crer, ou por não ter recebido, e o ministério o levar ao santo ministério para o pastoreio, para o pastorado, ele é um pastor, é um obreiro, em que não tem esse dom específico do falar em línguas, mas é cheio de Deus, é cheio do Espírito Santo, como João Batista, como o próprio Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo, e tantos quantos outros demais profetas da antiga aliança, eram homens cheios de Deus, mas não tinha essa evidência, não era manifesto esse dom ainda, não era o tempo, meus irmãos, do Espírito Santo na sua plenitude, mas você tem o Espírito Santo, então nunca se entristeça, por de repente não ter recebido esse dom ainda, mas você tem o Espírito Santo, ele te consola, ele te fortalece, ele te renova, ele te motiva,
vida cristã, meus irmãos, caráter cristão, independe dos dons. Aprenda isso. Fruto do Espírito, não frutos, mas é fruto do Espírito, independe dos dons. Não são os dons que se tornam mais crente, não. Mas é uma vida de caráter. É uma vida abnegada, respeito e obediência à palavra de Deus. E isso é um grande sinal que eu sou cheio de Deus. E sou cheio do seu Espírito Santo. Só que enquanto estiver aqui em vida, não deixe de buscar. Não se acomode. Ah, tá bom assim. Não. Busque, clame, chore. Eu fiquei 5 anos. Eu assumi a mocidade do Jardim Estância, não tinha jovens. Era uma igreja parada. Uma igreja que tinha dificuldades espirituais. Deus me usou por misericórdia. Chegamos a ter 50 jovens. 50 jovens. E quase todos foram batizados com o Espírito Santo. Somente um dia na igreja de Ana Maria, meus irmãos, ali faltou o pregador, Delmon de Leon, que era um missionário do Paraguai. O pastor, irmão, vamos ouvir então o Delmon de Leon, vai dar uma palavra para nós aqui, já que o pastor não chegou ainda. E estava cheio de jovem. Nós havíamos alugado um ônibus, levamos o ônibus lotado de jovens para o Ana Maria. Faz um trabalho evangelístico, organização no bairro, depois um culto à tarde. Daí o irmão de Leão assumiu a tribuna, não conseguiu pregar a palavra de Deus, só começou a olhar para a igreja. Ele só olhava para a igreja, olhava assim, ó. E começou a chorar. Aquela unção começou a passar para a igreja, o Senhor começou a participar com o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda e sobrenatural que você não consegue entender, responder ou explicar. Só entende quem recebe. Irmãos, não adianta. Só entende quem recebe. Batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, só entende quem recebe, ou quem já recebeu, que consegue dar testemunho. É como quiseram persuadir o cego, dizendo sobre a sua cura, que o cego disse, não quero saber dessa conversa não. Se este homem era pecador ou não era pecador, de uma coisa eu sei que eu era cego, e este homem chamado Jesus tocou em mim e eu fui curado. Ele diz que eu sei. Então não tem como questionar. Vai questionar milagre? Assim também eu falo em línguas. Não tem como questionar. Algo que foi recebido, algo que nós recebemos, porque nós cremos nesta promessa do Senhor. Daí voltando em Ana Maria, vários jovens de Jardim Estela foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios, foram levados, carregados no ônibus, cheios do Espírito Santo. O ônibus parou em frente à igreja, eles desceram do ônibus, tudo falando em língua, chorando, deitavam no chão. Foi algo que chamou a atenção dos vizinhos, foi uma coisa sobrenatural. E eu, que era o líder da mocidade, que aluguei ônibus, que levei ele, que liderava eles, que incentivava eles sobre o Espírito Santo, o Senhor não me batizou com o Espírito Santo aquele dia. Mas eu era cheio, mas não era batizado. Mas continuei buscando. Isso demorou 5 anos. Depois de 5 anos, que Deus me visitou e me batizou com o Espírito Santo. É a busca, é a perseverança. É a promessa do Pai. Para quem, meus irmãos? Para quem? Aqui Pedro disse, porque a promessa vos diz respeito a vós. A vós quem? Os que estavam ouvindo. A vós quem? As quase 3.000 pessoas que estavam ali em frente àquele cenáculo, em que chamou a atenção o barulho do falar em línguas, daquele poder manifesto, em que eles ouviam falar nos seus próprios idiomas, tá certo? Que daqui a pouco eu falo sobre essa evidência. Então, a vós, aos vossos filhos, quer dizer, vocês que estão aqui, os seus filhos, se crerem, vão provar desta promessa, da promessa do Pai, os vossos filhos, e a todos os que estão longe. Quem é que estava perto, meus irmãos? Quem é que estava perto? As quase 3.000 pessoas que perguntaram: que devemos fazer nós, varões, irmãos? O que nós temos que fazer? Os que estão perto, os seus filhos, os mais próximos, mas os que estão longe, que não estavam presentes, que não viram a evidência, que não viram o barulho, que não viram a promessa se cumprir.
mas estariam longe, também eram dignos de receber a promessa. E para encerrar aqui, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui não é para judeu, nem para grego, mas todos quantos que Deus chamar. Quer dizer, aquele a quem Deus chamou para a chamada da salvação, se ele crer, ele recebe esta promessa. Todos quantos Deus chamou. Daí eu pergunto, meus irmãos, quantos que tem aqui essa noite que Deus chamou? Deixa eu ver aí. Deixa eu ver. Deus te chamou, meus irmãos. Deus te chamou pela palavra. Deus te chamou pela graça. Deus te chamou pelo convencimento daquele que é o Espírito Santo, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Deus chamou pelo poder da palavra. Então esta promessa é para cada um de nós, todos quantos a quem Deus chamou. Então você é chamado do Pai. Você é chamado do Pai. Então esta promessa é para você. Então é só dar glória. É só o que? Buscar, irmãos. Busca, não desista. Eu tenho 20 anos de crente, pastor. Vai buscando, vai clamando. Não desista, não pare, não fique acomodado. Não, mas está tão bom assim. Não, busque. Esta promessa é para você, é a promessa do Pai. Primeiro passo, a promessa do Pai. Para quem? Todos quantos Deus chamar. Agora sobre a evidência desta promessa, meus irmãos. Tem uma evidência. Atos 2, me acompanhe. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos quantos? Quase 120 pessoas, reunidas aonde? No mesmo lugar, no lugar da promessa, no lugar de buscar, no lugar do mandamento, no lugar da ordenança. Irmãos, não tem promessa em buscar. Não tem promessa em obedecer, não há promessa em ficar no devido lugar da promessa. Não saia do lugar da promessa. Continue no lugar da promessa, continue buscando a promessa, continue crendo na promessa, continue sonhando com a promessa, continue desejando a promessa, porque essa promessa é para todos quantos crerem, é para você. A promessa é para você. Havia um certo irmão chamado Zé Carlos, amigo pessoal, irmão de Leon, que já partiu para o Senhor. E estamos vivendo um tempo muito bom no Jardim Estela. Pastor Francisco Cleato, um pastor senhorzinho, mas cheio do Espírito Santo, que incentivava muito a igreja em buscar o Espírito Santo. E havia uma laje em cima do altar, fosse uma sala em cima do altar assim. Estava orando Zé Carlos e o irmão de Leon, irmão Elison. E Jesus batizou o irmão Zé Carlos com o Espírito Santo. Escute bem. E o irmão de Leon também começou a falar em línguas. Só que, meus irmãos, escute bem. Zé Carlos era pelo Espírito Santo, falava em línguas. O Elison, o diabo que estava falando em línguas na boca dele. E o irmão Zé Carlos não discerniu, não teve discernimento, que era o diabo falando em línguas na boca do Elison. Mas por que, meus irmãos, isto? Porque Elison era crente, estava na igreja. Só que estava o quê? Fumando cigarro. Há muito tempo, escondido, sem ninguém saber. Mas tem um que vê, meus irmãos. Tem um que sabe. Por isso que Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Sem arrependimento não tem como evidenciar o dom, meus irmãos. Com muito respeito, com muito carinho. Sem oração não tem como buscar os dons. Às vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas eu pergunto para nós: estamos orando, meus irmãos? Não, estamos orando mesmo? Não é aquela oraçãozinha, não. Jesus, cheguei, estou aqui. Amém, Senhor. É orar, irmãos. É colocar o rosto no pó. É desejar um avivamento. É colocar a alma na boca. É chorar, fazer por onde? É querer
que venha a ser manifesto. Porque buscar é isso. Ninguém busca no sentado. Ninguém busca de mão cruzada. Ninguém busca sem orar. Ninguém busca sem jejuar. Ninguém busca sem ler a palavra. Se Jesus exortou os seus discípulos, dizendo assim para eles: vocês não podem zelar comigo nem sequer uma hora? Ele repreendeu os seus discípulos, porque ele orava antes da sua crucificação, o seu suor começou a sair como gota de sangue, tamanha angústia, despertava, ia lá, eles estavam o quê? Dormindo. E o Senhor repreendeu: ei, vocês não podem zelar, quer dizer, orar comigo pelo menos uma hora, uma horinha? É como se ele estivesse determinando o tempo de oração, meus irmãos. Por isso diz a Bíblia: batei, abre-se-vos-á, buscai e encontrareis, pedi, daí-se-vos-á. Isso fala da perseverança, do querer, do fazer por onde, do se consagrar, do querer ser mais cheio de Deus. Às vezes nós queremos, mas não estamos fazendo por onde, e chamar a atenção do Senhor. Irmãos, a semana profética encerra hoje ou encerra domingo, e depois? Acabou? Não, continua na tua casa, continua aqui na igreja, buscando a promessa, buscando a promessa, arrependimento profundo, para ser cheio do Espírito Santo. Daí Elisão saiu, meus irmãos, estava andando na rua Portugal em Santo André, uma das travessas da Portugal em Santo André, Dom Pedro ia a Portugal de Santo André, e ele andando, o diabo começou a falar na boca dele, em línguas. Ele sabia que não era de Deus, ele sabia que ele estava fumando. Ele se arrependeu, pediu perdão e disse: Satanás, eu me arrependo em nome de Jesus, sai da minha boca agora. Assim, ele andando, falando em línguas do diabo e repreendendo o diabo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Naquele momento ele foi liberto. E naquele mesmo momento Jesus batizou Elisão com o Espírito Santo. Daí sim era o Espírito Santo. Daí sim era línguas do anjo, línguas dos anjos, língua do céu. Era línguas de Deus, pura, limpa. Foi liberto, foi renovado, porque confessou, buscou, fez por onde. São sinais de Deus manifesto no meio da congregação, meus irmãos, que são necessários. E Deus quer manifestar isso. Então aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estávamos todos no mesmo lugar, de repente veio do céu o quê? Um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estávamos assentados. Veja bem as evidências aqui, e foram vistas por eles o quê? Línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Lucas faz uma narrativa do que eles viram lá. Nós vimos línguas que pousavam sobre a cabeça de cada um. Línguas de fogo, de fogo. Daí vem a evidência: e todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo: e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, isso é o mais importante, é sermos cheios do Espírito Santo. Eu pergunto e respondo: para que eu quero receber os dons do Espírito Santo? Para que eu quero receber essa evidência do batismo no Espírito Santo? É para eu ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Lucas narra: e todos foram cheios do Espírito Santo, que é o valor maior, a importância maior desse dom, tá? E começaram a falar em outras línguas. Repita comigo assim, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, olha aí a evidência do cumprimento da promessa do Pai. Primeira evidência: foram cheios do Espírito Santo. Segunda evidência, meus irmãos: começaram a falar em outras línguas conforme
o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então quem é que evidenciou o dom? O Espírito Santo. Quem é que fazia com que ele viesse falar em línguas? O Espírito Santo. Daí, pela necessidade evangelizadora daquele momento, pela necessidade como um sinal de Deus para aquele povo. O que Paulo fala, meus irmãos, ali em 1 Coríntios capítulo 12 e também em Romanos? O que Paulo fala? Irmãos, quando vocês se ajuntarem, cada um de vós tem. Repita comigo assim: cada um de vós tem. De novo, cada um de vós tem. Agora me ajuda aí, você fala assim: cada um de vós tem, aponta para o seu irmão, vai, aponta para o seu irmão, vai. Cada um de vós tem, aponta para o seu irmão. Está vendo? Ele tem. Você tem. Nós temos. Cada um de vós tem. O que Paulo fala? Línguas. Variedades. Cânticos. Você achou esse versículo, pastor Tiago? Está procurando esse versículo? Está procurando esse versículo? Procura para nós aí. Acho que está lá em 1 Coríntios 12. Pense isso. Para nós lermos, que é muito importante esse versículo, né? Ou é Romanos? Romanos, né? Eita, aí sim, hein? Vocês estão craque. Vamos ler então lá. É bom a gente ler, né, meus irmãos? Acharam? Quando vocês juntarem, cada um de vós tem. Quem achou, me ajude, por favor. Para nós citarmos aqui. É muito importante esse versículo. Obrigado. Obrigado, meus amados. Olha que benção, viu? Muito importante. 1 Coríntios 14, 26, ó. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem. Tem. Todos, é para todos. Cada um de vós. Então é para todos os dons. O quê? Salmo. O que é salmo? Salmodiar, cantar. Salmodiar é mais do que cantar, é colocar a alma na boca, a total expressão de liberdade, de adoração. Irmãos, nós temos dificuldade na adoração. Tem irmão que fica assim no culto. O louvor é assim: adorai eu que sou, adorai. A pessoa está assim, ó. Não, levante a mão, adorai eu que. E cante, se entrega, cante, se entrega. Isso é salmodiar, se envolver com louvor. Tá? Tem o que? Doutrina, ensinamento, palavra. Tem o que? Revelação da palavra. Palavra revelada. E também revelações pelo dom do Espírito Santo. Tem o que? Língua. Que língua é essa aqui? Tem língua. Por que Paulo fala tem língua? É a língua estudada, meus irmãos? Não. Eu não vou pregar aqui em inglês, não vou pregar aqui em francês, não vou pregar aqui em aramaico, hebraico, não. Mesmo se eu fosse um poliglota. Vou pregar no nosso idioma, para que haja compreensão. Mas quando Paulo fala língua, que língua é essa? O dom, é a manifestação do dom. Tem o quê? Interpretação. Por quê? Às vezes também só falar em língua sem interpretação não tem valor. Porque quem fala em língua, o que Paulo ensina? Que quem fala em língua é para edificar o quê? A si próprio. E Paulo também ensina que o dom de língua é um sinal para os descrentes. Então essa evidência, irmãos, é necessária, porque é um sinal para o não crente. Ele vai entrar aqui e vai ver a igreja cheia de Deus, falando em línguas, as nossas crianças, os nossos filhos, adolescentes, irmãos de mais idade, falando em línguas, interpretação, revelação. Isso é coisa linda. Olha, eu estava lá no monte, meus irmãos, estava no monte orando. Em jejum, quando foi quase 2 da tarde, veio o Espírito no meu ouvido e falou assim: Lorival, diga a Thaís que eu vou colocá-la como diretora de uma escola. Parei assim, ouvi aquela voz, fiz, isso é loucura. Daí, domingo era a Santa Ceia. Falei: irmã Thaís, eu estava ontem no monte orando, sozinho em jejum, e veio o Espírito Santo falou bem no meu ouvido assim: ó, diga a Thaís que eu vou colocá-la como diretora em uma escola. Passou 2, 3 semanas, a Thaís arrumou um emprego como diretora numa escola. Eu estava na casa do pastor Márcio, lá no Riacho Grande, no culto de família, culto no lar.
um ponto de pregação na casa dele. Assumi a tribuna, a mesinha ali. Quando comecei a pregar, veio o Espírito no meu coração assim, ó, diga para o Ricardo amanhã que eu vou abrir uma porta nova de emprego para ele. Continuei pregando, guardei aquela voz no meu coração. Quando foi domingo, Santa Ceia, eu falei, Ricardo, eu estava ontem pregando em culto numa casa, lá no Riacho Grande, e o Espírito falou no meu coração, falar para você que Deus vai abrir uma nova porta de emprego para você. Está aí, já começou essa semana em outra empresa aqui em São Paulo, um novo emprego. Pronto. Quem é esse? É o Espírito Santo, irmãos. Essas são as revelações necessárias para a igreja. E não é só para o pastor, não é só para o pregador, é para você. Sabe por quê? Vai ter culto, meus irmãos, que vai estar o pastor aqui, ministrando, e Deus vai tomar a igreja, e você como um profeta, como profetiza, vai abrir a sua boca aí na nave da igreja, e Deus vai falar com a igreja, e o temor vai descer na nave da igreja. Então os dons espirituais são necessários para trazer temor à igreja, fervor, fé, convicção de que Deus está trabalhando pela palavra, também pelos dons. Aí ó, língua, interpretação, faça-se tudo. Esse tudo, meus aqui, faça o que? Tudo. O que é tudo? Plural. Faça tudo o que? Línguas, doutrina, salmo, interpretação, revelação. Faça-se tudo para o que? Edificação. Edificação de quem? Do corpo. Então quando você fala em línguas, tem edificação. Quando a interpretação das línguas, tem edificação. Nunca me esqueço que lá na sede do pastor Roberto Montanheiro, que já passou para o Senhor, na Mediterrânea, Assembleia de Deus, uma Santa Ceia lotada a igreja, mais de 1000 pessoas. O irmão foi pegar a bandeira de Santa Ceia, o cálice virou. Quando virou o cálice da Santa Ceia, o pastor parou. Irmãos, para um pouquinho. Tem pecado na igreja. Bem assim. Tem pecado na igreja. Quando ele falou assim, o pastor Roberto Montanheiro, o irmão caiu endemoniado no meio da igreja. Endemoniado. Irmão, crente. Crente. Daí o irmão da orquestra deu um pulo e começou a profetizar. Eis que eu tenho envergonhado o adversário no meio de vós. E começou a falar alguma coisa para a igreja. Daí baixou um temor na igreja, irmãos, uma coisa extraordinária. E aquele moço foi liberto. Sinais, irmãos, sinais. Quando vocês se ajuntarem, cada um de vós tem. Quer dizer, nós temos que desejar, cada um de nós temos que desejar. Temos que buscar, fazer por onde? Para que venha evidenciar o quê? A manifestação dos dons. Primeiro promessa do Pai, depois o que? A evidência desse dom, que é o quê? Falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu já tive 2 experiências com Deus, meus irmãos. 2, no altar do Senhor. Em falar com uma mulher japonesa na nave da igreja. Eu estava pregando a palavra, o Senhor falou no meu coração assim, fala em japonês agora. Eu parei, fiquei meio assustado, fiquei preocupado. Falei, como que eu falo em japonês? Daí veio a voz, fala em japonês. E tinha uma irmã japonesa bem na nave da igreja. E eu comecei, olhei para a irmã assim, comecei a falar em japonês. A igreja ficou parada e a irmã só balançava a cabeça assim, ó. Terminou o culto, a irmã rodeou a irmã Toninha. Falei, irmã Toninha, esse pastor fala em japonês? Falou, não, mãe, ele só fala mineirês. Ele fala mineirês bem. O mineirês ele fala bem. É porque tudo quanto ele falou, Deus estava falando comigo. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. O que é isso? As revelações. Então aqui havia necessidade dessa evidência do batismo no Espírito Santo, da promessa em Deus tomar aquelas quase 120 pessoas para que falasse nos idiomas de quem estava ali. Por quê? Era a festa do Pentecoste, eram as primícias. Então haviam ali gregos, judeus, prosélitos, que eram pessoas ímpias ou de outras nações,
que se convertiam para o judaísmo e obedeciam à lei de Moisés. Estavam ali. E judeus de toda a nacionalidade do mundo, todo mundo, estavam ali para quê? Para festejar as primícias. Diz aqui, versículo de número 8. E em Jerusalém estavam o quê? Habitando judeus, vários religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, correndo aquela voz. Correndo aquela voz, irmãos, isso é poder, irmãos, manifesto. É o vento impetuoso, veemente. É o barulho de Deus, irmãos. Pentecoste é movimento, Pentecoste é poder, Pentecoste é Shekinah, Pentecoste é autoridade de Deus, Pentecoste é glória a Deus e aleluia. É realmente abrir essa boca santa, glorificar, exaltar, magnificar aquele que vive e que reina para todos sempre, de um Deus que habita no meio dos louvores. É glória que sobe e é glória que desce. Não tem como receber Pentecoste, poder, de boca fechada. Tem que abrir a boca, tem que dar glória. Tem que dar glória, irmãos. Tem que dar glória, é aleluia, é glória, é choro, é buscar, é clamar, é gemer, é insistir, é perseverar, é fazer por onde. Daí Deus vai manifestando a sua graça, o seu poder e a sua unção sobre as nossas vidas. Varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Chamou a atenção, irmãos. Para a multidão se ajuntar ali, meus irmãos, é porque aquela voz, ela sobressaiu do cenáculo, chamou a atenção. Foi um barulho, literalmente, um barulho poderoso, maravilhoso. Irmãos, já participei de congresso com 5.000 pessoas ou mais ou menos, que quando Deus descia aquela laje do seu poder, meus irmãos, parecia um canavial, assim, um canavial de aquela coisa gostosa, aquele poder manifesta, aquela unção que não tinha quem parasse, irmãos, quem parasse, aquele poder sobrenatural de Deus. Alabadar a sua anderrécia, saudades de ver Deus fazer coisas extraordinárias em nossas vidas, e Deus vai fazer em nome de Jesus. Aquela voz juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um, escute bem a evidência, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que coisa linda. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles sabiam que eram pessoas simples. E como, pois, os ouvimos, ou estamos ouvindo eles, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. A evidência. Estavam ouvindo eles falar nos seus idiomas. Quem estava ali? Galileus, homens simples, pescadores. Ninguém era poliglota, pessoas simples, mas que estavam ali, meus irmãos, falando nos idiomas de cada um deles, para que eles pudessem compreender o que? As grandezas de Deus. Esta é a evidência. E para encerrarmos, o propósito, promessa do Pai, evidência e qual o propósito? Irmãos, o propósito não é só falar em línguas. O propósito não é só o poder de ser cheio de Deus aqui. Não, o propósito é evangelizador. Atos 1:8. Mas recebereis o quê? Virtude, poder, dínamos, autoridade. Do que? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o maior propósito. Por isso que eles ouviam eles falarem nos seus próprios idiomas as grandezas de Deus. O Pentecoste veio, a promessa se cumpriu, evidenciou o dom de Deus, mas eles ouviram as grandezas de Deus. Daí saíram, foram embora, retornaram cada um para a sua nação. África, Ásia, Europa, cada um para a sua nação. Voltaram com a mensagem de Deus, dizendo: como que pode? Aqueles homens galileus, pescadores, pessoas simples, falaram
comigo no meu idioma, da minha nação. Coisas acerca do Messias, de Jesus e de Deus. Então voltaram convertidos, voltaram impactados, porque o maior propósito de Deus é um propósito evangelizador. Por isso que Deus quer te encher em 2022, te encher do Espírito Santo. Colocamos de pé em nome de Jesus. Pastor Tiago não me passou o horário, mas são 9h30. É esse horário? Maravilha. Eu ia até às 10, né, Pastor Tiago? Estou brincando, meus irmãos. Aleluia. 2022 é o ano da presença. Ei, 2022 é o ano do Espírito Santo se manifestar na tua vida. Elebadaraçu anderiaceias. Turamanti andarabacaias. Aleluia. Aleluia. Atos 3 continuou. O coxo andou, houve milagre. Atos 4 continuou. Atos 5, 6 continuou, meus irmãos. Atos 7 continuou. Foi se evidenciando a manifestação do dom do Espírito Santo. Filipe estava lá, meus irmãos, em Samaria, tendo que chamar os apóstolos, porque estavam recebendo o dom do Espírito Santo. E foram lá impor as mãos sobre eles e confirmar a promessa, tá certo? E assim foi seguindo essa promessa em todo o livro de Atos dos Apóstolos. E essa promessa para todos quantos que estão também longe, que somos nós, que fomos alcançados, e Deus quer te alcançar. Quem quer ser alcançado? Levante sua mão. Quem quer ser alcançado? Aonde você está? Somente uns 2, 3 minutinhos, quero que você ore comigo. Você vai começar a orar, que de repente Deus esta noite pode te encher do Espírito Santo. Meus amados, quando vocês se ajuntarem, cada um de vós tem. Cada um de vós tem. Então quem tem, comece agora. Quem tem, comece agora comigo. Vai dando glória, vai orando. Esta noite Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Esta noite Ele pode cumprir a promessa na tua vida. Na minha vida foi numa quarta-feira à noite. Remandaia sé, aliás, numa quinta-feira à noite. Na minha vida foi numa quinta-feira à noite, à meia-noite 17, na minha casa, eu e minha esposa orando, eu só dava glória, 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 glória. Comecei a orar meia-noite. Quando foi meia-noite 17, ele veio, o vento veemente, impetuoso entrou, as portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, a porta do quarto estava fechada, Rabaque eu sumenerrécia, mas aquele vento entrou naquele quarto, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui cheio do Espírito Santo. Comecei a falar em outras línguas e já se passaram 29 anos, e eu continuo aqui falando em línguas. Eu continuo aqui cheio da graça, do poder do Espírito Santo. A evidência foi evidenciada, o dom de línguas foi manifesto, mas o mais importante é ser cheio, é ser cheio, é ser cheio, é ser cheio. E esses sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Se você crê, vai dando glória. Vai dando glória. É a semana da busca do Espírito Santo. Deus eterno. Deus eterno, em nome de Jesus, estamos buscando o Espírito Santo aqui esta noite. É uma guerra. É uma busca. Esse dom para todos. Deus, todos quantos que crê, e nós cremos, e esta igreja está crendo no dom do Espírito Santo. O pastor está incentivando a igreja na busca do Espírito Santo. Porque o pastor crê, Senhor. O pastor desta igreja acredita. O pastor desta igreja crê na evidência dos dons manifestos. Ele está buscando, clamando pela igreja. Está somando. Ramandia Sena Rabacanarahássia.
aleluia, somando na fé, Pai. Então a igreja também está buscando, estamos buscando. Batiza, Senhor, batiza essa noite. O Senhor pode batizar. Se você crer, fala em línguas agora. Se você crer, fala em línguas agora. Vai guerreando mais um pouquinho, guerreia mais um pouquinho, busca mais um pouquinho, intercede mais um pouquinho, clama mais um pouquinho, se humilha mais um pouquinho. Se for necessário, grite, 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 clama, 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 clama. Diga assim: Senhor, me batiza, Senhor, me batiza. Vai dando glória, 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 só dá glória, 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 glória. Rabacanta rabadagachaia, terimiosuianda rabacaia, tirimiumbanda rabadácia, embadarachica rabadácia. Há uma presença liberada aqui esta noite. Há uma presença liberada aqui esta noite. Você que já é batizado, vai dando glória. Vai guerreando comigo aí. Me ajuda a guerrear. Vai guerreando, vai guerreando. Há uma presença liberada aqui esta noite. Você que já é batizado, dá glória. Dá lugar aí, guerreiro. Dá lugar aí. Abre essa boca santa. Boca fechada não recebe nada. Incredulidade não recebe nada. Se buscar não recebe nada. Não adianta vir a semana toda. Não adianta picar o cartão. Não adianta marcar presença. Só pode dizer que veio porque o pastor convidou, porque o pastor vai mandar mensagem, porque o pastor vai cobrar se você faltar. Não adianta. O que adianta é você querer a mudança. 2022 diferente. 2022 tendo vida e vida em abundância. 2022 cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção. Abadarashi andarabacaia. Urimi, balamaju ambandarabadacie. Terimi ondura mandarabati andarabadá. Durimi comandu yasurre manderrécia. Alabaca mandarabadácia. Você que já é batizado, dá lugar, fala em línguas, Arabacanda, rabacaia. Coloque a mão no ombro do seu irmão aí, coloque a mão no ombro do seu irmão. A gente não pode abraçar, ainda estamos nesse tempo de distanciamento ainda, mas quem sabe é um parente seu, é seu esposo, sua esposa, é uma pessoa bem próxima de ti. Coloque a mão no ombro dele, coloque a mão no ombro dela, ajude ele a orar, ajude ela a orar. É só dar glória. Eu estou te ajudando aqui esta noite. Eu estou cansado, mas estou orando. Eu estou cansado, mas estou orando. Arabaqui andar raçumenerrécia, porque eu estou crendo nos sinais de Deus essa noite. Eu estou crendo nos sinais de Deus esta noite. Eu estou crendo nos sinais de Deus essa noite. Eu estou crendo que Deus vai manifestar dons. Uribashi anderioso, Durimiosura badarabadaia, Alabacandarabatia andarabadécia. Oh, amigo Espírito Santo, oh, amigo Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Manifesta na minha vida também, amigo. Quantos dons que eu não estou usando mais. Quantas vezes que tu me usastes na madrugada. Quantas revelações profundas que tu me destes. E eu sei que eu estou em falta, Alamanti andarabadaia. Eu quero voltar ao primeiro amor, amigo. Quero voltar a crescer aquele lourival mais cheio de Deus. Voltar a ser aquele pastor mais cheio de Deus. Voltar a ser mais ousado na palavra. Voltar a ser mais ousado nos dons espirituais. Ele mamanarashi enerioso, turimiochuyambi emeniosuramane, turimiosuramamandera manche, turimianderiosoromomandarabakiose, meriosu, erimianderienderiase, irimionoramache. Ele mamaraba churi aneriasi, turimia sori mantere manchoro mondorobada. Alema kumanduya sure miase, anduri mio churi menderi miendera mandarashe.
A igreja minha, minha noiva, minha amada, esta é a minha palavra no meio de vós. Eremacamando Yosui Anderrecie. Sou Deus de perto, sou Deus de longe, sou Deus que cura, que liga a ferida, sou Deus que saro as nações. Eremamandi Yosuria Xeremioturia Derieseriemene. Meu vento vai soprar nos quatro cantos da terra. Vou eu avivar minha igreja, renovar, restaurar e curar. Vou eu liberar algo sobrenatural sobre os meus. Turimioshurieneria serie mandarabaque. Turimati comombro mandarabadacia. Vou eu mudar a história dos meus nesta casa. Alabati andaraçu e anderrécia. O meu espírito está movendo nesta casa. Algo sobrenatural vou eu fazer nesta casa. Vou entrar com mudança. Vou eu converter, mudar, restaurar, curar. Ele me candu e a sua anderrécia. Vou eu abrir portas. Vou trazer de volta os que estão afastados. Andacamanto e Osui andeia ceia. Vou eu visitar na calada da madrugada. Abati comipi Osu e andeia ceia. O meu espírito começa a mover algo novo no meio de vós. Eribashi andu e Osu andeia ceia. Muitos que não eram voltarão a ser. Labacamandia ceia. Muitos que estão parados voltarão a se movimentar. Eduribiosurianda rabacaia. O meu espírito vai soprar nesta casa. Eduribiosurianda rabacaia. Muitos vão dizer: são eles mesmos? É a mesma igreja? É o mesmo povo? O que está acontecendo naquele lugar? É eu, sou eu, é o meu espírito no meio de vós. Um sentimento alabacandarashi anderécia de busca, um sentimento eribiosu de camenécia de confissão, um sentimento alabaqui oduria sebiederécia e sede da minha presença vai ser manifesta nesse lugar. Eduri aturi ederiaço, eduri macho e anduquia ceia. Eu fechei-se alabaduria ceia a sepultura. Eduri biosuri andarabacá para um propósito. Eduri andequimia ceia. Ah, meu ungido disseste: Deus, eu não quero morrer antes de não ver a tua glória, a tua promessa. Eu te vi, homem, naquele lugar, viu? Eu vi a tua dor naquele lugar. Eu ouvi a oração do teu coração. Viverás o melhor desta terra, viu? Ebadá e Otubi ederi e enderiaceia. Vou eu te levar ainda em algumas nações, viu? Eremiondura bate que Ossuria descia África, Eduribia ariosoria ceia Europa, Elibioduria deia ceia e a minha terra santa. Adarabá baduribieso erimimondura badarache. Esta é a minha palavra. Oh, madiosuria se manduria shirimanarashe turimiando romanti anderia so turimiadarashuri barabashera mandarasha turimian suramande yosuramancheria se turamanchua mandarashi andarabadasa. Há uma presença liberada aqui esta noite. Há o Pai da promessa aqui esta noite. A evidência que evidenciar na sua vida. E o propósito é crescimento. O propósito é reino. O propósito é avanço. O propósito são almas para o reino. Alabadarashu andarabadasa.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Solta o começo da glória, 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 glória. Isso, só feche os olhos, todos, crianças, jovens, adolescentes, feche os olhos. Eu sei que passamos um pouquinho horário, mas tenha paciência, irmãos, a obra de Deus é assim mesmo. Se Ele quiser, irmão, hoje é sexta, se Ele quiser começar a batizar agora, se Ele quiser que venha se estender até um pouco mais tarde, não sei, irmãos, não sei, como aquele ônibus veio do Ana Maria, ia ter culto domingo à noite, mas quando o ônibus parou em frente à igreja, jovens desceram do ônibus e começaram a se lançar na rua mesmo, na calçada, foram carregados, foram levados no colo, cheios do Espírito Santo. Não é isso que vocês querem? Não é isso que o Tiago quer? Não é isso que eu quero, que a professora Márcia quer, que nós queremos? Então deixa ele trabalhar um pouquinho mais. Remachu, fecha os olhos. Começa da glória, glória, glória. Aumenta o volume um pouco mais, aumenta o volume, glória. Isso, aumenta o volume um pouco mais da glória. Aleluia. Vem, amigo. Seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor, aleluias. Deus seja louvado, Papai do céu. Manifesta mesmo, Senhor, nos corações, nos pensamentos, nas nossas atitudes, Pai. Cada dia mais faça a diferença, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Você pode aplaudir a Jesus Cristo, igreja? Deus seja louvado.
Amém, igreja. Pastor Olival, que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Glória a Deus por sua vida. Amém. Deus seja louvado. Aleluia, igreja. Quem recebeu, diga amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém, queridos.